E se eu te dissesse que neste exato momento existem pessoas implorando a Deus para não morrer? Não por remorso, mas por puro terror. Você consegue imaginar o desespero de quem passou a vida ferindo os outros e agora implora por misericórdia que jamais ofereceu? O tempo deles acabou. O que antes era escolha virou sentença, e enquanto o universo se cala diante das súplicas, você vai entender por que o silêncio divino é a resposta mais ensurdecedora de todas. O que está prestes a ouvir vai mudar a forma como você enxerga justiça, espiritualidade e redenção. Se você é um dos que sentem que foram escolhidos, comente agora o número 77 nos comentários. Isso vai ativar o símbolo da justiça espiritual entre os que realmente sentem esse chamado. Curte esse vídeo com força. Se inscreve agora, porque aqui você não só assiste, você desperta. Cada like seu empurra essa mensagem para quem precisa ouvi-la. Cada comentário é um passo rumo à revelação. Mostre ao algoritmo que o despertar já começou. Em algum lugar entre o último suspiro e o medo mais cru, há uma voz que se ergue em agonia, implorando ao desconhecido por mais tempo. Essas vozes não pedem redenção, pedem trégua. Imploram não por arrependimento, mas por alívio. Clamam aos céus, com promessas vazias, tentam barganhar com o universo como se as leis cósmicas fossem passíveis de negociação. Mas o tempo da transformação já passou. E o que resta agora é o som oco de um pedido que chega tarde demais. O universo, que antes sussurrava oportunidades de mudança, agora responde com silêncio. E esse silêncio é mais ensurdecedor do que qualquer grito. Há uma diferença brutal entre o arrependimento verdadeiro e o pânico desesperado diante da morte. Quem realmente se arrepende busca reparar o mal feito, encara de frente a própria culpa e se humilha diante da verdade. Mas aqueles que agora imploram não reconhecem a dor que causaram, apenas temem o preço que devem pagar. Eles não pedem perdão, pedem uma extensão. Suas orações não são confissões, são tentativas de escapar da sentença. São gritos vazios lançados em dimensões que não os reconhecem mais como dignos de resposta. O tempo da escolha acabou, e a fatura espiritual chegou com juros e correção. Neste ponto, o desespero se transforma em ruído. Um ruído que o universo já conhece muito bem. Gritos de quem ignorou todas as oportunidades de mudança. De quem riu da dor que causava, achando-se intocável. Agora, cada palavra dita em pânico ecoa como evidência de uma alma que nunca quis evoluir, apenas manipular. E neste momento final, as máscaras caem, revelando o que sempre esteve ali, almas que nunca buscaram a luz, apenas usaram a escuridão como abrigo. Mas a escuridão, por mais silenciosa que pareça, também responde, e ela cobra caro. Cada escolha molda o destino. Cada ação deixa marcas invisíveis no tecido do universo. E quando as escolhas são baseadas na destruição, na manipulação e na malícia, o que se constrói não é um caminho, é uma prisão. Mas não uma prisão física. É uma cela espiritual com paredes feitas de orgulho, portas trancadas com ego e janelas vedadas por negação. Aqueles que agora choram e se contorcem de medo não foram aprisionados por um Deus cruel. Foram condenados pela própria arquitetura de suas decisões. Tijolo por tijolo, dia após dia, criaram uma estrutura que agora os aprisiona por dentro. Essa prisão não é visível aos olhos comuns. Ela se manifesta em forma de solidão que nenhum abraço cura, de terror que nenhuma explicação acalma, de peso que nenhuma lágrima consegue aliviar. É o resultado acumulado de cada vez que escolheram ignorar a consciência, de cada vez que preferiram o poder à empatia, o controle ao amor. A liberdade que outrora usaram para ferir agora se volta contra eles, transformando-se em grilhões espirituais que os prendem sem que ninguém precise tocar neles.
É a justiça invisível que age sem pressa, mas com precisão. Eles não estão pedindo para sair da prisão. Estão pedindo para que o universo finja que ela não existe. Mas o universo não se curva ao capricho de quem já teve todas as chances. A cela que agora os envolve não foi imposta, foi construída. E o mais trágico de tudo é que, mesmo diante do colapso, continuam tentando abrir as portas com as mesmas chaves que usaram para trancá-las. Manipulação, promessas falsas e medo. Mas esse sistema cósmico não responde a esse tipo de código. Só a verdade abre as portas. E eles nunca quiseram realmente acessá-la. Se, até aqui, essa mensagem tocou algo dentro de você, se de alguma forma você sentiu que essa verdade estava adormecida na sua alma, então considere algo muito simples, mas profundamente simbólico, um gesto de gratidão. Existem pessoas que, ao ouvirem isso, sentem o impulso de enviar $100 como uma forma de honrar essa verdade, como um selo energético que diz: eu entendi, eu fui alcançado, e eu valorizo isso. Mas não se trata do valor em si, e sim da intenção com que se faz. Se não for 100, que seja 50. Se não for 50, que seja 10. Ou até $1. Porque o que importa é o coração por trás do gesto. Você pode clicar agora mesmo em Thanks aqui abaixo e enviar o valor que seu coração mandar. Mas não deixe para depois. Esses momentos passam. E o que você sente agora talvez não volte mais com essa mesma intensidade. Se tocou você, cele isso agora. O universo opera com uma precisão que ultrapassa qualquer sistema humano de justiça. Cada ato, cada palavra, cada escolha vibra numa frequência específica, criando efeitos que retornam ao emissor com intensidade multiplicada. Aqueles que ferem, que destroem e que zombam do sofrimento alheio, acreditam por um tempo que escaparam. Mas o cosmos não esquece, ele calcula, ele registra, e quando o ciclo se fecha, o retorno é exato. Não se trata de vingança, é matemática espiritual. A cada lágrima provocada, um peso. A cada medo causado, uma cobrança. A balança não se move pela emoção. Ela se move pela verdade. Eles pensaram que a impunidade era permanente, que poderiam viver para sempre sob o manto da negação. Mas o que fizeram não desapareceu. Foi anotado nos livros invisíveis que regulam a ordem do universo. Cada violação, cada escolha egoísta, cada ato de destruição espiritual somou-se numa equação inevitável. E agora, o resultado está sendo entregue. Não há apelo possível. O tempo das desculpas já passou. O que resta é colher o que foi plantado. E os frutos são amargos, pesados, impossíveis de engolir. O desespero atual que vivem é proporcional ao terror que causaram. Não há exagero na resposta cósmica. Há precisão. O universo não multiplica o mal. Ele o devolve com a mesma carga emocional que foi enviada. Se causaram noites de insônia, viverão os mesmos tormentos. Se plantaram dúvidas existenciais em almas inocentes, agora são consumidos por sua própria confusão interna. A dor que sentem é o reflexo direto da dor que causaram. E esse reflexo é imparcial, inegociável e, acima de tudo, merecido. As palavras podem ser belas, podem soar arrependidas, podem até imitar o tom de quem busca perdão. Mas o universo não se guia por sons. Ele se guia por intenção. E a intenção por trás das súplicas atuais é clara. Não querem mudar, querem escapar. Não pedem perdão pela dor que causaram, pedem socorro para a dor que agora sentem. A alma corrompida não busca reparação, busca alívio. E isso é algo que a justiça cósmica reconhece com clareza cirúrgica. As súplicas são ouvidas, mas são recusadas, pois não vêm acompanhadas de verdade. Não há remorso em suas palavras, apenas medo. Não há humildade em suas orações, apenas pânico. E por trás de cada "Senhor, me ajuda", há um "não me deixe pagar".
O foco está sempre neles. Mesmo diante da morte, mesmo à beira do colapso espiritual, ainda são incapazes de olhar para além do próprio umbigo. E isso é o selo definitivo de uma alma que escolheu a corrupção como caminho. A ausência de empatia, mesmo no fim, prova que a cura não é mais possível, e sem cura não há redenção. A diferença entre o arrependimento verdadeiro e o desespero corrompido é abissal. Quem se arrepende de verdade, aceita as consequências. Quem apenas teme o castigo, tenta evitá-lo a qualquer custo. E neste momento suas vozes denunciam quem sempre foram: manipuladores espirituais, artistas da autopiedade, arquitetos de tragédias alheias. O que clamam agora não são orações, são negociações de última hora. Mas o universo não fecha acordos com quem quebrou todas as alianças sagradas que um dia poderia ter tido. O orgulho é uma arma silenciosa. Não explode, não grita, mas destrói por dentro com a força de 1000 tempestades. Aqueles que hoje imploram por misericórdia são os mesmos que ontem recusaram a humildade. Ignoraram conselhos, ridicularizaram advertências, rejeitaram toda a mão estendida como se estivessem acima da necessidade de mudar. O orgulho cochicha que as regras são para os fracos, e eles acreditaram nisso. Acreditaram que poderiam ferir sem se ferir, que poderiam escapar da ordem universal. Mas agora descobrem que não há ego que proteja contra a queda espiritual. Cada vez que a vida lhes ofereceu a chance de se redimir, eles escolheram a arrogância. Transformaram oportunidades em obstáculos, aliados em inimigos, sinais em ruído. A própria chance de mudar foi interpretada como uma afronta. Cada convite à reflexão foi rejeitado com sarcasmo. Cada alerta foi tratado como drama. E assim, o caminho da salvação foi sendo enterrado sob camadas de auto-engano. Chegaram ao ponto em que a humildade já não era apenas difícil, era impossível, e isso selou o destino de suas almas. Hoje, ao enfrentarem o que sempre negaram, percebem que o orgulho os levou ao ponto onde mudança se tornou uma miragem. Eles não podem mais voltar, não porque não há estrada, mas porque destruíram todos os mapas, todos os sinais, todos os guias. Estão sós com seu próprio reflexo, e o que veem é aterrador. O que mais temiam não era a morte, era a verdade. E agora, a verdade os envolve como uma sentença. Porque no tribunal do universo, o orgulho é o crime mais difícil de perdoar, justamente porque impede o próprio arrependimento. Em diversos momentos ao longo da jornada, o universo sussurrou tentativas de resgate. Pessoas apareceram como faróis em meio à tempestade, oferecendo palavras certeiras, conselhos que poderiam ter mudado tudo, mas foram ignorados, tratados como intrusos em vez de guias. Mentores, amigos, até estranhos enviados pela sincronicidade divina, todos rejeitados com a mesma arrogância de quem acredita que está acima de qualquer correção. A vida, generosa em suas advertências, mostrou cenários futuros nos sonhos, armou encontros aparentemente casuais, criou desconfortos que gritavam: acorde antes que seja tarde. E mesmo assim, eles seguiram em frente, com olhos fechados e o coração empedrado, desprezando cada oportunidade como se fossem meros ruídos em sua marcha egoísta. Esses sinais não foram sutis, foram evidentes, quase gritantes, repetitivos ao ponto da exaustão. Mas o orgulho transforma cada alerta em insulto, cada advertência em ofensa pessoal. A recusa em enxergar o óbvio se transformou em um ato constante de sabotagem espiritual. A verdade não lhes foi negada, foi cuspida. O destino não lhes foi imposto, foi abraçado. E o que torna isso ainda mais trágico é o fato de que os convites para mudar não eram castigos, eram atos de amor, tentativas sinceras de evitar exatamente o ponto onde agora se encontram. Mas o amor foi rejeitado com desprezo, como se fosse fraqueza. O universo foi tratado como um obstáculo em vez de aliado.
Agora, no ápice da angústia, revivem silenciosamente cada uma dessas chances como uma condenação. Não há nada mais doloroso do que perceber que o abismo em que caíram foi cavado com as próprias mãos e que as cordas para sair dele foram arrancadas uma, por vontade própria. Os mentores que antes estenderam a mão agora observam de longe, com olhos que viram demais para interferir, e o eco dos sinais desprezados volta com força, não mais como alerta, mas como veredicto. Cada passo negado para fora da escuridão tornou o caminho de volta impossível. Há uma diferença monumental entre errar por ignorância e machucar por escolha. Aqueles que agora clamam por misericórdia não tropeçaram acidentalmente na dor alheia. Eles a usaram como ferramenta. Identificaram com precisão os pontos vulneráveis dos outros e os transformaram em alvos. Agiram com intenção, com frieza. Cada ato de crueldade foi pensado, cada manipulação ensaiada, cada mentira construída com estratégia. Não foram erros, foram decisões conscientes de causar dano. Isso transforma o que seria uma falha humana em algo muito mais profundo. Uma corrupção espiritual que não nasceu ontem, foi cultivada com zelo. Eles sabiam o que estavam fazendo. Sentiram o impacto de suas palavras e atitudes. Viram a dor estampada nos rostos. Ouviram os silêncios forçados que deixaram no rastro. E mesmo assim, continuaram. Alimentaram-se do sofrimento dos outros como se isso os tornasse maiores. Na verdade, precisavam diminuir o outro para se sentirem vivos. Esse tipo de mal não nasce da ignorância. Nasce da escolha repetida de priorizar o próprio ego em detrimento da alma alheia. É um padrão, um comportamento que se repete até se tornar identidade. E quando a identidade se constrói sobre a destruição do outro, não há como não colher ruínas. Agora, diante do colapso, tentam pintar suas ações como lapsos. Mas o universo não se deixa enganar por palavras ensaiadas. Ele registra intenções, e as intenções estavam claras desde o começo. O que fizeram foi sistemático. A destruição que causaram não foi acidental, foi desejada. E é exatamente por isso que o retorno é implacável. Porque a justiça cósmica não pune erros. Ela equilibra escolhas. E quem escolheu ferir com plena consciência não pode alegar inocência quando a dor retorna com a mesma precisão com que foi lançada. Existe um silêncio que assusta mais do que qualquer grito. É o silêncio da justiça divina quando ela já está em curso. Aqueles que um dia zombaram da fé, que riram da compaixão e trataram a bondade como fraqueza, agora clamam aos céus com o mesmo fervor que antes desprezaram. Mas tudo o que recebem é o eco da própria voz. Não há respostas, não há sinais, apenas o vazio. E esse vazio não é descaso, é o julgamento em sua forma mais pura. O universo não responde porque não há mais o que responder. A sentença já foi pronunciada. O tempo da escuta passou. O tribunal cósmico está em silêncio, porque já está executando a pena. Esse silêncio, no entanto, é ensurdecedor, porque nele estão contidas todas as vozes que um dia imploraram por compaixão e foram ignoradas. Estão ali os sussurros daqueles que sofreram em silêncio. As lágrimas que nunca foram enxugadas, os pedidos de ajuda que foram tratados com desprezo. A ausência de resposta agora é a resposta perfeita. É a confirmação de que existe, sim, uma ordem superior, mas que ela não pode ser manipulada. Que existe, sim, compaixão, mas ela está reservada aos que buscam verdade e não aos que apenas tentam escapar das consequências. Eles tentam negociar com leis que não se dobram. Usam palavras decoradas, frases copiadas, promessas feitas no desespero. Tudo inútil, porque o universo não funciona com base em performances. Ele se move por coerência. E quem passou a vida inteira vivendo em contradição com o bem, não pode, num momento final, querer ensaiar a virtude.
O silêncio de Deus, neste caso, não é ausência, é presença absoluta, é justiça manifesta, é o som do equilíbrio cósmico sendo restaurado, sem plateia, sem espetáculo, sem apelação. Cada lágrima que você derramou, cada noite sem sono, cada pedaço da sua alma que foi quebrado por mãos cruéis, tudo isso se transformou em evidência. O que parecia ser sofrimento aleatório se tornou, aos olhos do universo, uma narrativa sagrada. Uma história registrada em detalhes, como se cada dor sua fosse uma assinatura num contrato espiritual que exigiria resposta. E agora, essa resposta está sendo entregue. Não como vingança, mas como equilíbrio. E você, que foi tratado como insignificante por quem te feriu, agora se torna o testemunho vivo de que nada passa despercebido diante das forças maiores. Você não foi apenas uma vítima. Foi a balança, o indicador, o ponto de inflexão. Sua dor virou documento espiritual. Sua resistência virou argumento irrefutável. Eles não contavam com isso. Acreditavam que poderiam destruir sua essência e seguir impunes. Mas não sabiam que, ao tocar em você, estavam tocando numa energia protegida por leis imutáveis. Ao te ferirem, selaram a própria sentença, porque sua dor ativou um código invisível no universo, um chamado por justiça que nunca falha em ser atendido. Hoje, ao verem a própria ruína se formar diante dos olhos, não compreendem por que tudo desmorona. Mas você sabe, você sentiu isso antes que eles sequer pudessem imaginar. O que está acontecendo com eles não é o início de uma punição, é o fim de um ciclo. Um ciclo que começou quando sua alma foi violada. O universo apenas esperou o tempo certo para agir, e agora age com precisão. Você é a prova viva de que a justiça existe, de que a dor não foi em vão e de que a verdade, por mais que seja silenciada, sempre encontra uma forma de ser ouvida. Chega um ponto em que a alma se torna tão rígida que não há mais flexibilidade para o arrependimento, nem espaço para a humildade. Aqueles que agora tremem diante do juízo não estão apenas com medo, estão espiritualmente paralisados. O tempo de mudar passou, não por falta de chances, mas por excesso de rejeição a elas. A cada novo alerta ignorado, a cada oportunidade desprezada, a alma deles foi se cristalizando num estado de resistência absoluta. O que antes era teimosia virou paralisia espiritual. E o que começou como orgulho terminou como rigor mortis da consciência. Um endurecimento final daquilo que um dia foi potencial. O mais trágico é que essa condição não veio de fora. Não foi imposta. Foi cultivada como uma planta venenosa regada diariamente com justificativas, negações e auto-engano. Cada desculpa que usaram para não mudar se transformou em uma pedra a mais no túmulo da própria evolução. A estrutura espiritual que os impede hoje de sentir compaixão é a mesma que eles ergueram para se proteger de qualquer desconforto moral. Mas o crescimento exige desconforto, evoluir dói, e ao evitarem essa dor, condenaram-se à dor maior, a da impossibilidade de retorno. Neste estado, nem mesmo a morte pode libertá-los de imediato. Pois morrer com o espírito corrompido não é alívio, é travessia para um plano, onde o eco das escolhas grita mais alto do que qualquer arrependimento tardio. Lá não há corpo para esconder intenções, não há máscara que disfarce caráter. E é por isso que a transformação, tão possível em vida, torna-se inalcançável quando a alma se nega a cada passo. Eles não estão sendo condenados por Deus, estão apenas colhendo o que insistiram em plantar. A incapacidade de mudar, agora, é a verdadeira punição. E ela dói mais do que qualquer inferno imaginado. Enquanto você chorava em silêncio, sentindo o peso de uma dor que parecia invisível ao mundo, algo extraordinário acontecia nos bastidores do universo.
Cada lágrima sua era registrada, cada súplica sufocada no travesseiro era ouvida por forças que não dormem, que não ignoram, que não esquecem. Nada do que você viveu passou despercebido. A justiça humana pode falhar. Os olhares ao seu redor podem ter sido cegos, mas a balança cósmica, essa, nunca se desequilibra. Ela pesa não apenas os atos, mas também as intenções. Ela mede não só a ação, mas a consequência gerada no coração do inocente. A dor que você sentiu, ao contrário do que muitos acreditam, não foi um capricho do destino. Foi testemunho. Foi prova viva de que o mal existe, mas que ele não reina. A intensidade da sua dor determinou a proporção da resposta. O universo não se move com pressa, mas com precisão. Enquanto você tentava se recompor, reconstruir sua identidade violada, o universo escrevia, com letras invisíveis, uma resposta inevitável. E essa resposta não seria gritada, seria sussurrada com autoridade inegável, no momento exato em que os agressores achassem que tudo estava esquecido. E agora, este momento chegou. As lágrimas que eles não valorizaram, que talvez até tenham zombado, retornam agora como testemunhas. Cada uma delas é um argumento incontestável no tribunal invisível onde a justiça verdadeira acontece. E a sentença não vem em forma de vingança, mas de precisão energética. O que você sofreu se transforma agora em equilíbrio. Não porque você pediu revanche, mas porque o universo não tolera desequilíbrio eterno. A balança sempre volta à neutralidade. E quando volta, os que antes riram da sua dor descobrem que, na verdade, estavam rindo da própria condenação. Há um momento raro, quase sagrado, em que a balança se estabiliza e tudo aquilo que parecia perdido faz sentido. Você sobreviveu ao que era, em tese, insuportável. Você passou por dores que ameaçaram dissolver sua essência, mas permaneceu, talvez em pedaços por um tempo, talvez quebrado em 1000 sentimentos confusos, mas permaneceu, e isso importa. Isso muda tudo, porque do outro lado da justiça existe algo que muitos esquecem: a restauração. O ponto em que o universo olha para você e diz, silenciosamente, eu vi tudo, e age. Não para destruir o outro, mas para restaurar você. E na restauração há uma beleza que nenhum castigo jamais poderá alcançar. Ver aqueles que te feriram enfrentando as consequências pode trazer alívio, mas o verdadeiro milagre é perceber que você não apenas sobreviveu, você evoluiu, cresceu, se tornou algo maior do que a dor. E isso, por si só, é um triunfo que ecoa em todas as dimensões. O universo não apenas puniu quem te destruiu, ele exaltou quem permaneceu íntegro. A justiça cósmica não se limita a equilibrar contas. Ela recompensa quem caminhou mesmo sangrando, quem escolheu não revidar com a mesma moeda, quem acreditou que havia algo maior operando por trás de tanto caos. E agora, este é o seu tempo. Não para comemorar a queda de ninguém, mas para respirar fundo e entender que a justiça verdadeira não é sobre ruína, é sobre reconstrução. E você é a prova viva de que o bem, por mais silencioso que pareça ser, governa. Sempre governou. Sua jornada não termina com a queda dos seus opressores. Ela começa agora com a certeza de que tudo valeu a pena. Porque o universo respondeu, porque o equilíbrio foi restaurado e porque o bem, sim, sempre triunfa, mesmo quando parece estar em silêncio.